O que torna as pessoas mais felizes? Qual é o segredo da felicidade? Ao longo da história, pensadores e filósofos de Confúcio a Aristóteles procuraram responder a essa pergunta. E hoje, muitos países tentam atender à expectativa de seus povos, oferecendo as próprias soluções. Neste ano, mais uma vez, os países nórdicos lideram o ranking da ONU que avalia o grau de felicidade e satisfação das populações. E a receita é simples: educação, saúde, segurança, emprego, baixos índices de desigualdade e mais baixos ainda de corrupção, além da confiança nas instituições. Será que um dia o Brasil chegará lá? Nesse momento, estamos regredindo. Essa edição do Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. Primeira colocada no ranking mundial de felicidade pelo segundo ano consecutivo, a Finlândia tem muito que ensinar aos demais países. A receita de como se constrói uma nação próxima do ideal é simples. Difícil mesmo é passar de um país para o outro. Em educação e saúde, a Finlândia está sempre no topo dos rankings internacionais. Da mesma forma, apresenta baixíssimos índices de desigualdade social e de corrupção. A população ainda desfruta de excelentes níveis de bem-estar social e segurança. E não é só isso. O sistema judiciário do país é apontado como um dos mais independentes do mundo e a polícia uma das mais confiáveis. Mas existem outros fatores que contribuíram para a construção de uma sociedade mais justa, segundo a ex-presidente Tarja Halonen, que governou o país no período de 2000 a 2012. Para ela, o fato de se tratar um país frio e remoto transformou os finlandeses num povo resistente e solidário. Todas as pessoas sabem que precisam trabalhar duro, não só para elas, mas para os vizinhos também, afirma Halonen. Para muitos analistas, a determinação diante dos desafios acabou se tornando um fator cultural no país. O Relatório Mundial de Felicidade, que analisa a situação em 156 países, está na 7ª edição. Os dados são levantados pelo Instituto Gallup, em cooperação com a Rede de Desenvolvimento Sustentável, organismo ligado à ONU. Elaborado a partir de índices de educação, saúde, qualidade de vida, desigualdade social e crescimento econômico, o Relatório Mundial de Felicidade aponta as condições que levam alguns países a se tornarem exemplo de sociedades mais justas e igualitárias, enquanto outros permanecem reféns do subdesenvolvimento e do atraso. Além da Finlândia, primeira colocada, figuram no topo do ranking de felicidade a Dinamarca, Noruega, Islândia e Holanda nas 5 primeiras colocações. Entre os 10 mais seguem-se a Suíça, Suécia, Nova Zelândia, Canadá e Austrália. A pesquisa deste ano, além dos dados sobre a economia, saúde e educação, teve como tema a felicidade e a comunidade, com o objetivo de analisar as relações das pessoas com seu entorno. Daí a inclusão de perguntas como: você tem amigos ou familiares com quem pode contar em momentos difíceis? A corrupção está generalizada no governo de seu país? Neste ano, os pesquisadores detectaram uma queda no índice de felicidade na média global. E as causas principais são as crises financeiras, os altos índices de corrupção e o aumento da desconfiança nos governos. Isso acontece na maioria dos países. O Brasil, por exemplo, vem perdendo posição desde o início da pesquisa em 2006. Em 2018, estava no 28º lugar e nesse ano caiu para a 32ª posição. O conceito de felicidade é mais amplo do que o mero bem-estar. Mas sem esse bem-estar básico, é mais difícil ter felicidade, né? Num país com o nível de desigualdade que existe no nosso e em alguns outros, é difícil você ter felicidade sem culpa, pelo menos. Então, eu acredito que faz sentido que estes países, que têm todas essas necessidades fundamentais atendidas, tenham um índice mais alto de felicidade.
para você começar a fazer os seus índices pessoais de felicidade, né, a coisa começa num outro ponto. E é claro que aí as diferenças individuais pesam bastante, né? Onde é que você põe esta felicidade? E é possível, sim, você ter momentos de felicidade, mesmo vivendo em condições precárias. Mas não tenha dúvida que você ter o básico garantido, né, é um pré-requisito que favorece a busca da felicidade. Né? É um pouco de tranquilidade, um pouco de esperança ajuda um bocado. Você ter uma certa segurança no presente, para que isso te garanta uma confiança no futuro, ajuda a pisar no chão com mais firmeza e, sem dúvida, isto faz parte da felicidade. Será que esse estudo confirma o ditado popular de que o dinheiro não traz felicidade? O fato é que não existe nenhuma potência ou superpotência entre os melhores colocados no ranking. Entre os países ricos e desenvolvidos, o primeiro que aparece no ranking é o Reino Unido, em 15º lugar. A Alemanha está em 17º, Estados Unidos, 19º, a França, 24º. O Japão está na posição de número 58, a Rússia, 68 e a China, bem lá longe, 93. A pesquisa detectou sentimentos comuns nos povos das grandes potências, como a insegurança em relação ao futuro e medo e desencanto com os dirigentes que ocupam o poder. Quanto aos países mais ricos não ficarem bem na foto nesse ranking, não é de se espantar, né? Porque o que nós estamos falando aqui não são coisas que a riqueza compra. Na verdade, às vezes esses países mais ricos colocam tanta ênfase no amealhar riquezas que a ansiedade, a competição oriunda disso mata coisas muito mais preciosas, como a solidariedade em vez da competição. Eu acho que essa é a grande batalha que este mundo está vivendo nesse momento. É a batalha entre a solidariedade e a competição. E se a competição ganhar, amiga, nós estamos perdidos. Então, o dinheiro não traz felicidade, mas, sem dúvida, até um certo nível, já não é o dinheiro, mas é o que o dinheiro pode obter. A saúde, a educação, cultura. A partir de um certo tanto, e isso tem pesquisas que confirmam, a partir de um certo tanto, mais dinheiro não acrescenta nem mais felicidade, nem mais alegria. A gente precisa mesmo garantidas as necessidades básicas. É de poder ter projetos, poder lutar pelos projetos, ter boas parcerias e ter este sentimento de empatia, de solidariedade com o outro, da onde deriva muita alegria. Os últimos colocados no ranking estão distribuídos entre a Ásia, África, Oriente Médio e Caribe. De acordo com o World Happiness Report, o país que lidera o grupo dos mais infelizes é o Sudão do Sul. Desde sua criação em 2011, ao obter a independência do Sudão, o país de 12 milhões de habitantes vive mergulhado em conflitos, fome, seca e ausência de condições mínimas de saúde para a população. O Sudão do Sul é o último colocado entre os 156 países pesquisados. Na lista dos 10 em pior situação seguem-se República Centro-Africana, Afeganistão, Tanzânia, Ruanda, Iêmen, Malawi, Síria, que vive em guerra civil há 8 anos, Botsuana e Haiti, situado no Caribe, o único neste lado do globo entre os piores. Ao longo da história, são inúmeros os caminhos apontados para se alcançar um estado de felicidade. Nos últimos tempos, os estudiosos do assunto apontam para uma ideia bem simples: dar um sentido para a existência.
Nem riqueza, nem sucesso e nem status. Um caminho fácil e acessível para todos. Dar um sentido para a vida a partir das mínimas atitudes do dia a dia e buscar um propósito para a existência que vá além da própria pessoa e tenha como foco a sociedade como um todo. Essa é a proposta feita por Emily Sfahani Smith, autora do livro The Power of Meaning, Crafting a Life That Matters. Em tradução livre, O Poder do Sentido, construindo uma vida que tenha importância. Mestre em psicologia pela Universidade da Pensilvânia, Emily Smith dedica-se à pesquisa sobre ações individuais ou coletivas destinadas a recuperar comunidades pobres nos Estados Unidos. Para ela, trata-se de um erro buscar a felicidade a qualquer preço, especialmente quando a procura envolve bens materiais e os prazeres da vida. Esse tipo de satisfação, ela explica, se esgota rapidamente e não se compara com os resultados de ações destinadas a alterar de forma positiva o mundo onde se vive. Dinheiro, fama, poder, um bom relacionamento afetivo e até mesmo frequentar restaurantes de luxo. Esses são os desejos expressos pela maioria das pessoas quando se trata de alcançar um estado de felicidade. Mas há quem acredite que para chegar lá o caminho passa principalmente pela atitude das pessoas. Pessoas que se sentem felizes de maneira geral são mais expansivas, generosas e pouco inclinadas a fazerem julgamentos negativos sobre os outros. Estas são apenas algumas atitudes que aparecem em estudo publicado pela revista Psychology Today. Segundo o estudo, a felicidade está mais presente entre aqueles que demonstram uma certa maneira positiva de encarar os desafios da existência e que adotam uma perspectiva mais favorável ao interpretar as ações dos outros. Outra atitude marcante entre os que se declaram felizes é evitar sofrer por antecedência. Em outras palavras, como é impossível prever o desdobramento de fatos do presente no futuro, é melhor não tentar antecipar consequências que possivelmente nem chegarão a se concretizar. Daqui a pouco, a sabedoria transmitida por nossos pais e avós é sempre uma boa conselheira na hora de encarar os fatos da vida. E mais, são inúmeros os fatores que contribuem para uma vida melhor, mas é preciso ter cuidado com as armadilhas. A gente volta já. O caminho em busca da felicidade apresenta muitas armadilhas. Entre elas, a crença de que existe um mundo perfeito no trabalho, no casamento e principalmente em relação ao dinheiro. E quando se constata que isso não existe, as pessoas passam a se sentir infelizes. O trabalho é um dos principais motivos de preocupação para as pessoas. Todo mundo quer um bom emprego, bem remunerado, num ambiente saudável, produtivo e onde existam ótimas relações com os colegas e superiores. Acontece que isso simplesmente não existe. A maioria das pessoas se queixa do chefe, do colega ao lado, das longas jornadas ou da falta de sucesso profissional. E isso vale mesmo para aqueles que gostam do que fazem. Esta realidade é um fator que leva a um alto grau de infelicidade para muita gente. O alerta está nos livros Escaping the Myth of the Perfect Life, ou Escapando do Mito da Vida Perfeita, e Happiness by Design, em tradução livre, Felicidade Projetada, de Paul Dolan, professor de Ciência do Comportamento na London School of Economics. Outro mito apontado por Dolan refere-se ao casamento. O fato, diz ele, é que as paixões não duram para sempre. As relações esfriam com o tempo e logo aparecem certas diferenças, em alguns casos difíceis de serem superadas. E Dolan vai mais longe. Acha que as escolas deveriam alertar os jovens para o que chama de fatos da vida, porque quando as pessoas se decepcionam com as relações, acabam se tornando infelizes.
O dinheiro é outro mito no que se refere à busca da felicidade. Segundo o professor, muita gente tende a acreditar que, pelo simples fato de possuírem alguma quantia ou até muitos milhões, vão se tornar felizes de um dia para o outro. Mas aí ele lembra o seguinte: existem muitos outros fatores além do dinheiro para completar um quadro de relativa felicidade. Por exemplo, saúde, relações pessoais e, acima de tudo, encontrar um propósito para a vida, desde que não seja ganhar mais dinheiro. Numa cultura que relaciona a felicidade com posses, então o corolário óbvio é que o dinheiro vai te trazer mais posses e supostamente vai te fazer mais feliz. Se nós estamos falando de posses mesmo materiais, isso dura muito pouco, porque você sempre vai querer mais, é sempre possível querer mais. Isso gera uma ansiedade danada, gera uma competição, porque se o seu vizinho tem o carro do ano, você tem que ter o carro do ano, e por aí vai, não tem fim. Então, essa é uma felicidade absolutamente ilusória e não resiste a um sopro. Não está necessariamente no sistema de governo, está mais na distribuição de riquezas. Isto, sem dúvida, é um país de muito contraste, e, inclusive, estimula esta coisa competitiva, porque dá a impressão que o teu vizinho mais rico é mais feliz. Talvez ele até seja mais feliz, mas não necessariamente por ser mais rico. Então, tem alguma coisa aí que tem a ver com a nossa cultura, não necessariamente com o sistema, capitalista ou não, tem a ver com alguns valores fundamentais aí que, me parece, esses países que ficaram bem na foto andam cultivando. Valores verdadeiros, estamos dizendo, né? Eu diria que o principal dele é a solidariedade, é esta possibilidade de se identificar com o outro, que eu acho que foi o que salvou a nossa espécie. Nós somos uma espécie que não sabe se defender. Pensa lá nos primórdios. Uma espécie que não sabe se defender, que não sabe atacar, que não sabe se esconder, não tem pelo. Então, o que salvou essa espécie foi a possibilidade de viver em grupo. E isso só foi conseguido quando a agressividade deu lugar à solidariedade, que viver em grupo significa isso, que a fome do seu companheiro é a sua fome, que o perigo que ele está correndo é o mesmo que você está correndo. Então, se a gente puder realmente estar prestigiando esses valores, talvez a vida se torne mais agradável e a gente possa ser mais feliz. Diante do fato de que o Reino Unido nunca esteve entre os primeiros países do ranking de felicidade, o governo britânico encomendou estudo com o objetivo de descobrir o que poderia ser feito para melhorar a situação. Vamos ver algumas das conclusões. A finalidade principal do estudo é de apontar medidas para melhorar o bem-estar da população e assim permitir que as pessoas se sintam mais felizes. Mas a primeira constatação é de que o assunto é muito mais complexo do que se imagina, a começar pelos inúmeros fatores a serem levados em conta. Para citar apenas alguns, destacam-se saúde, moradia e garantia de emprego. Logo, os pesquisadores também descobriram que é preciso melhorar as condições de trabalho para muitas pessoas e aumentar a renda, principalmente entre as classes menos favorecidas. Mas isso não depende apenas do governo, depende do crescimento econômico, da estabilidade e, em grande parte, das transformações no mercado de trabalho. O estudo realizado pela Resolution Foundation também apontou o grande número de itens que preocupam as pessoas no que se refere ao bem-estar. Entre outros, a idade, peso, sexualidade e etnia. No que se refere à obesidade, o governo até que tenta contribuir com campanhas na mídia, mas os resultados sempre ficam aquém do esperado. Uma certa dose de sabedoria, seja aquela transmitida por nossos pais ou avós ou que resulta de estudos científicos, contribui de forma decisiva para tornar as pessoas mais felizes. A revista Psychology Today reuniu dicas que podem ser úteis para a maioria das pessoas. Lições que você não vai aprender na escola.
Esse é o título do artigo da revista que relacionou descobertas feitas a partir de estudos com voluntários e depoimentos em consultórios. A primeira dica é esta: controle o seu ego. Resista à tentação de se achar o centro do universo e de que tudo que ocorre à sua volta tem a ver com você. O egocentrismo, alertam os estudiosos, é uma fonte de insatisfação e, portanto, de infelicidade. Segundo, pare de acreditar que todo mundo está de olho em você e afaste a ideia de que é seu o papel de ator principal no seu filme imaginário. No trabalho ou na escola, você prefere transmitir confiança e competência ou fraqueza e desconforto? Terceiro, aceite o fato de que nem tudo é uma maravilha nesta existência. Os desapontamentos e tristezas fazem parte da vida de qualquer pessoa e é preciso aprender a lidar com eles. Quem estiver preparado vai superar esses momentos com maior facilidade. Quarto, esteja pronto para enfrentar as adversidades. Por exemplo, ser reprovado numa entrevista de emprego é ruim, mas não é o fim do mundo. Chegar atrasado ou cometer um erro no trabalho não significa que é preciso pedir demissão. Quinto, não se envergonhe em pedir a opinião de outros, desde que sejam pessoas de confiança. Estudos publicados pela Psychology Today indicam que existem dois tipos de pessoas: aquelas que pensam que são autossuficientes e aquelas que realmente são. Sexto, não abra mão de seus valores, independente do que as pessoas pensem de você. Saber o que esperam de você não significa que é preciso mudar seu comportamento ou substituir suas crenças a todo momento. Basta saber separar valores de opiniões que podem evoluir no mundo em transformação. Sétimo, esteja aberto ao novo e preparado para mudanças. O fato de ter seus próprios valores e convicções não significa que tenha de fechar os olhos para o mundo. Oitavo, descubra os meios adequados para se manter motivado no estudo e no trabalho. E acredite, nem sempre o dinheiro deve ser a preocupação principal. Nono, identifique seus objetivos na vida e corra atrás deles, ainda que tenha de abrir mão de situações passageiras em função de algo a longo prazo. Finalmente, a dica de número 10. Aceite que as incertezas estão presentes no dia a dia. Conforme-se com o fato de que você não tem como descobrir o que se passa na cabeça das pessoas, seja o seu chefe, seu colega de trabalho ou mesmo a pessoa com quem você divide um teto. Isso significa, entre outras coisas, que muitas vezes terá de tomar decisões sem saber de tudo que precisa para analisar uma situação. Dentro da felicidade tem momentos de depressão, de frustração, que a frustração é parte da bagagem humana e que ela não dura para sempre. Eu acho que um conceito que ajudaria é o conceito da não permanência das coisas, tanto as boas quanto as ruins. Esta certeza, no fundo, de que também isto vai passar. Para não ficar muito eufórica quando tem alguma coisa boa acontecendo, nem cair no fundo de uma depressão porque alguma coisa ruim está acontecendo. Aliás, a gente não devia dizer nunca me aconteceu uma coisa boa ou me aconteceu uma coisa ruim. A gente devia dizer me aconteceu uma coisa agradável ou me aconteceu uma coisa desagradável. Porque, às vezes, aquilo que você está considerando ruim pode ser fonte de alguma coisa muito boa que vem depois. E vice-versa, uma experiência que te parece tão boa pode ser fonte de muita tristeza e frustração. Então, o bom e o ruim são conceitos que têm que estar espalhados no tempo. A gente pode dizer agradável ou desagradável e aprender a lidar com as experiências desagradáveis, sabendo que elas não vão durar para sempre. É claro que nós estamos falando de experiências do cotidiano, mas, na verdade, a vida da gente é feita dessas pequenezas do cotidiano. Então, na maneira de lidar com essas coisas pequenas, com esses detalhes de todo dia, talvez esteja a fonte de uma felicidade maior ou menor no cotidiano. No próximo bloco, será que as grandes cidades podem mesmo tornar a vida das pessoas um pouco melhor do que as do interior? Há quem diga que sim. Não sai daí.
Ao contrário da crença antiga, moradores das grandes cidades tendem a ser mais ativos, socialmente engajados, menos obesos e, num certo sentido, até mais satisfeitos com a vida. Pelo menos é o que indica uma pesquisa feita pela Universidade de Oxford. Apesar do trânsito, da poluição, das filas e todos os demais problemas comuns às grandes cidades, os moradores das áreas urbanas são mais ativos socialmente e, em certos aspectos, se mostram mais satisfeitos com a vida do que os habitantes de regiões interioranas. Isso é o que indica a pesquisa feita com 400 mil moradores de grandes cidades do Reino Unido, incluindo Londres. O estudo, feito por uma equipe da Universidade de Oxford, foi realizado a pedido do governo britânico, que pretende construir 1 milhão de novas residências a fim de atender à grande demanda por moradias no país. Numa primeira etapa, serão investidos 1 bilhão de libras na construção de algumas dezenas de milhares de casas e apartamentos destinados a aluguel, com preços subsidiados. Em seguida, serão repassados outros 10 bilhões em projetos voltados para a casa própria, financiados a longo prazo. Inicialmente, o governo pretendia destinar esses recursos às regiões interioranas, mas após a pesquisa, os programas devem ser parcialmente redirecionados para áreas vizinhas às grandes cidades. Já faz tempo que os países nórdicos lideram o ranking de felicidade, de acordo com um relatório elaborado a pedido da ONU. Mas é preciso lembrar que, na maioria deles, as pessoas pagam impostos que chegam a mais da metade dos salários. Em troca, recebem serviços de saúde e educação do mais alto padrão, o que se traduz em qualidade de vida. Agora, como nem tudo é perfeito quando se trata de seres humanos, os índices de depressão e de insatisfação também são elevados. Em contrapartida, esses países têm conceitos semelhantes sobre felicidade. Na Finlândia, por exemplo, a uga significa sentar-se junto a uma lareira numa noite fria, bem agasalhado, tomando um chá ou um chocolate, na companhia dos mais próximos e de um animal de estimação. Isso para eles é um sinônimo de felicidade. Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui. A gente volta na semana que vem nesse mesmo horário. Uma ótima noite a todos e até lá.